Aqui em Campo Grande está com 8 graus agora. Agora. De manhã tava 4 graus, né? Bom, pessoal, aqui no meu relógio, acho que é o horário de Brasília, já são 11h20. Pedro, se você puder me dar um ok para que a gente possa começar, né? Acho que você faz a gravação. Beleza. Bom, vamos iniciar então a Boa sorte, sessão. Késia. Oi, Boa sorte. Tem uma obrigada. Bom, é uma satisfação, né? A sala está cheia aqui, muito prazer em recebê-los todos aqui. É uma satisfação grande estar recebendo essas contribuições aqui de trabalhos bons, como que a Késia e que o Emanuel irão apresentar aqui para a gente, e que a gente possa fazer uma discussão, né, uma discussão leve, tranquila sobre o assunto. São assuntos muito interessantes, e eu acho que todo mundo vai poder contribuir um pouquinho com esses artigos que a intenção, né, que esses artigos figurem posteriormente publicações definitivas. Então, todas as contribuições são muito bem-vindas para a reflexão dos autores e de todos aqueles que participaram da pesquisa. Bom, me apresentando um pouco, né, para aqueles que não me conhecem, eu sou aqui do Triângulo Mineiro, estou em Uberlândia, sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM, mas meu doutorado, né, comentei com o Manuel, fiz na UFO, em Uberlândia mesmo, e atualmente eu trabalho no programa de pós-graduação em Educação Tecnológica, é um mestrado profissional na instituição que eu trabalho. Bom, então, para a gente dar início, não atrasar, né, eu vou passar a palavra para a Késia, que fará a apresentação do artigo intitulado Discussões Conceituais e Éticas sobre Lavagem de Dinheiro nos cursos de Ciências Contábeis. Késia, você pode reproduzir sua apresentação, você tem 15 minutos para falar sobre o assunto para a gente, depois a gente volta para falar um pouquinho sobre sua pesquisa. Tá ótimo. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, né? Até pela oportunidade de estar agradecendo. Meu nome é Késia, sou graduanda aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E juntamente com o Diego, também graduando, e o Jonatas, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Ericleia, da Universidade Federal do Paraná, fizemos esse trabalho, né? Discussões conceituais e éticas sobre lavagem de dinheiro nos cursos de Ciências Contábeis. E no crime de lavagem de dinheiro é uma prática que consiste em reinserir recursos obtidos de maneira ilícita de volta à cadeia econômica para serem usufruídos, dificultando a identificação da origem criminosa desses valores, bem como a responsabilização dos agentes. E pela Lei número 12.683 de 2012, os profissionais contábeis, eles foram diretamente indicados como profissionais obrigados a comunicar atos ou suspeitas de lavagem de dinheiro no escopo da sua atuação profissional. Késia, desculpa, só vou te interromper um minutinho. A sua tela não está compartilhada. Você vai fazer o compartilhamento? Ah, não, tá? Deixa eu ver aqui. Lá embaixo tem uma opção verde, Share Screen. Ah, tá. Peguei aqui para vocês. Ah, beleza. Apareceu? Sim, agora sim. Deu? Tá. Você pode colocar em tela cheia. Aqui. Perfeito. Pode continuar? À vontade. E lá em 2013, para esclarecer e organizar esse processo de atuação do profissional contábil, o CFC consolidou as diretrizes legais e indicações de atividades suspeitas. Nossa questão de pesquisa foi quais as percepções sobre lavagem de dinheiro nas salas de aula do curso de Ciências Contábeis e no que tange a tipologia e a ética.
Tivemos como objetivo analisar a percepção acerca das discussões e dos conceitos e da ética relacionada ao crime de lavagem de dinheiro no ensino dos alunos de ciências contábeis nas universidades públicas federais dos estados da região centro-oeste brasileira. Como justificativa, a importância social que o conhecimento sobre a lavagem de dinheiro tem para o combate nesse crime, né? A luta contra a corrupção só pode ser proveitosa se for abordada de vários pontos de vista, incluindo a perspectiva acadêmica e educacional. Nosso referencial, como diz, na lavagem de dinheiro, a legislação e contexto do crime de lavagem de dinheiro no mundo do Brasil, abordagem ética e o currículo de ciências contábeis, histórico das discussões de ética e evolução do currículo de ciências contábeis. Quem quer que tá um pouco? Nossa metodologia foi de natureza descritiva, a coleta de dados foi um levantamento, um survey, tendo como população os alunos devidamente matriculados nos cursos de Ciências Contábeis no segundo semestre de 2019. Foram usados formulários, né, 421 alunos que responderam na Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMS e também a Universidade Federal da Grande Dourados. Foram divididos em 3 partes, com 14 assertivas, em escala do tipo Likert. As questões dicotonômicas com alternativa condicionante. Saber se o aluno recebeu a orientação a respeito do que e como identificar indícios do crime de lavagem de dinheiro, obter informações sobre as sanções e aspectos da legislação da lavagem de dinheiro, e o objetivo de identificar as características do respondente e da sua instituição de ensino. Desculpa. O instrumento foi aplicado entre 2 de setembro a 15 de novembro de 2019, tendo como análise estatísticas, testes e avaliações por meio do software SPSS para verificar as diferenças entre os distintos grupos independentes de respondentes, para os Cauales, né? Dos aspectos demográficos representadas por variáveis qualitativas, em relação aos itens de interesse. Aqui a nossa tabela mostra a nossa análise dos resultados, né, da discussão. A média etária de maior idade é no Distrito Federal e também a amostra com menor tempo de experiência profissional. E pelo menos 70% desses respondentes eram do terceiro semestre e 22% eram graduandos com mais de 6 semestres cursados. A forma e a apresentação dos conteúdos dos direitos e deveres dos profissionais ocorrem distintamente nas instituições de ensino, né, e nos estados. A percepção acerca dos distintos procedimentos, no caso de identificação de indícios da ocorrência de crimes de lavagem de dinheiro, é diferenciada nos grupos em diferentes semestres, e ela também influencia no conhecimento sobre a regulamentação do Conselho Profissional, que trata a respeito da lavagem de dinheiro. O gênero foi evidenciado como fator de distinção entre os respondentes nos itens que avaliaram a percepção de continuidade ou manutenção de vínculos empregatícios, ou de negócios com suspeitos ou condenados por crime de lavagem de dinheiro. A abordagem dos direitos e deveres do profissional contábil. A percepção dos alunos do Centro-Oeste indica opiniões bastante dispersas a respeito do aprendizado quanto à responsabilidade profissional diante de indícios de crime de lavagem de dinheiro. Na discussão sobre a responsabilidade do contador em relação à lavagem de dinheiro, apenas 25% conhecem alguma regulamentação do conselho profissional que trate sobre a lavagem de dinheiro. Questionados a respeito do conhecimento da Lei 9.600, os resultados foram bastante dispersos, apesar que a tipologia do crime é amplamente divulgada na imprensa. E a maioria dos alunos conhece a legislação de fora do ambiente acadêmico, alcançando 81% dos respondentes do Centro-Oeste. Na discussão com os docentes sobre crime de lavagem de dinheiro, apenas 24% relatam que aconteceu discussão do professor com os alunos referente ao crime de lavagem de dinheiro.
Os resultados revelam que poucos receberam orientação sobre como identificar indícios do crime de lavagem de dinheiro e apenas pouco mais dos 17% dos alunos indicam a percepção dessas discussões durante seu período de estudos, enquanto 62% discordam dessa percepção, evidenciando que não existiam essas discussões. No conhecimento das providências da identificação de suspeitas, os alunos que cursam os semestres mais avançados, mais de 80%, têm maiores conhecimentos das providências da identificação de suspeitas. E 58% dos respondentes indicaram concordância com a consequência de que o profissional contábil deve ser responsabilizado na hipótese de um cliente ser investigado ou condenado por um crime de lavagem de dinheiro. E no encerramento do vínculo com o empregador suspeito ou condenado, 54% dos respondentes indicaram ser conveniente suspender o contrato de prestação de serviços com esse empregador, enquanto 9% aceita a situação mesmo com um empregador condenado. Identificou-se diferenças de percepções acerca das discussões em sala de aula. A percepção ética também apresentou distinções pelos diferentes grupos de gênero quanto à percepção da continuidade ou manutenção de vínculos empregatícios ou de negócios com clientes suspeitos ou condenados. Percebeu-se reduzida a abordagem da lei de lavagem de dinheiro e sua discussão, exigindo uma maior reflexão dos docentes quanto à possibilidade de abordagem de tais conceitos em suas disciplinas. O conhecimento do crime de lavagem de dinheiro e a sua legislação é relativamente baixo entre os alunos da amostra e em grande parte dos casos de origem externa ao bancos acadêmicos. Como contribuição, a literatura, ao evidenciar níveis de intolerância do profissional contábil e a práticas ilícitas, bem como evidencia como os diferentes indivíduos percebem e aceitam essas práticas, principalmente em contribuição à literatura comportamental de gêneros. E nas implicações práticas, os docentes e coordenadores de cursos contábeis, visto que evidencia uma lacuna de conteúdos relevantes na formação do profissional contábil, bem como a percepção que o aluno tem a respeito do assunto. Aí nós disponibilizamos nosso e-mail também, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida referente ao artigo, receber os formulários, nós temos também disponível, tá? E finalizamos por aqui. Alguma dúvida? Ótimo, ótimo, Kézia. Muito obrigado. Se você quiser retirar a sua apresentação, finalizar o compartilhamento, para que a gente consiga ver todos em tela. Tá deixando só um pouquinho. Lá embaixo você deve conseguir visualizar uma opção. Ele não está me abrindo essa. Ai. Perfeito. Bom, então vou passar um pouquinho aqui sobre umas observações que eu consegui fazer sobre o seu trabalho. Assim, em primeiro momento, eu tenho que destacar sobre a relevância do assunto, né? Achei sua pesquisa muito boa, gostei da leitura do seu trabalho, é uma leitura fluida, está bem escrito, né? Então, assim, parabéns a você, aos outros autores também, né? Ao Diego, ao Jonatas, a professora Edreia, que provavelmente orientou o trabalho de vocês, né? Achei muito boa a pesquisa. E eu vou destacar algumas questões que são no sentido de contribuição, né? Para você também levar para os seus coautores para discutir isso. E me entenda que são no sentido muito colaborativo, né? Acho que a função do Congresso é muito essa. Eu fiz as observações aqui, se você quiser tomar nota, depois a gente também troca uma ideia, eu te passo meu e-mail, a gente pode conversar.
Bom, uma coisa que me chamou a atenção foi o seu objetivo de pesquisa. Ele aparece em muitos momentos e ele aparece de forma diferente. Então, acho que assim, uma padronização seria interessante. Porque quando você fala que vai trabalhar com escala Likert, né? A escala Likert é uma escala muito conhecida, é uma escala psicométrica e ordinal, e ela tem algumas características que são muito dela. Então, escala Likert eu utilizo para medir percepção e atitude. Então, nos seus objetivos, então, o que você está querendo avaliar, né, analisar, é a percepção do estudante, né? Então, tenta manter essa padronização sobre o que você está avaliando. Eu estou avaliando a percepção, né? Às vezes você coloca tipologia, umas formas diferentes, que aí você muda muito o conceito da sua pesquisa. Então, manter o uso do termo percepção, acho que ele é interessante. Alguns cuidadozinhos na escrita, né, lá na introdução, por exemplo, quando você vai citar um autor, e na citação do autor tem lá uma expressão que indica espaço temporal, por exemplo, nas últimas décadas. E aí, a citação do trabalho é de 2001. Então, perceba que já tem 20 anos. E aí, as últimas décadas, então, é muito tempo atrás, né? Então, assim, é bom observar isso para você tomar um cuidado na escrita. Enfim, é só uma sugestão. O referencial está ok, você remonta os cenários, né? Traz a discussão sobre a lavagem de dinheiro, a estrutura conceitual, né? O que é lavagem de dinheiro? Porque é um crime que é antigo, né, a lavagem de dinheiro, e você traz o que é regulamentado, de que forma os Estados Unidos trata isso. Enfim, ficou muito bom o tópico lavagem de dinheiro, mesmo porque, como você percebeu na sua pesquisa, né, é um assunto ainda que precisa de maior entendimento das pessoas, propriamente da área de finanças, né? Depois você discute a ética no currículo, de que forma ela é inserida nos currículos, né? Com a reformulação dos currículos lá em 2007, eu lembro que eu fiz contábeis há um pouquinho de tempo atrás, e me lembro que na época teve uma reformulação dos currículos e eu tive a disciplina de ética já no meu currículo, antes dos anos de 2010. E foi interessante a inserção disso, porque eu acho que é um tema que perpassa tantas, né, nuances da formação do indivíduo, né, como um indivíduo inserido numa sociedade, além do que a gente precisa entender, né, a função da contabilidade como uma função muito aquela função da contabilidade, própria da contabilidade, né, de controle social. Caminhando um pouquinho para as questões de método, né, eu chamaria atenção para algumas questões. A primeira é que você diz utilizar a escala Likert e utilizou na sua pesquisa, mas ficou umas coisas em dúvida. Por exemplo, eu não sei o tipo de escala que você utilizou da escala Likert. A escala Likert ela tem de 7 pontos, 5 pontos, ok, você utilizou de 5 pontos. Mas qual que é? É aquela que o não sei, ou discordo, nem concordo, nem discordo, ela está no centro, no nível 3, ou ela está lá no nível 5 ou no nível 0? Então, eu fiquei em dúvida. Quando eu cheguei nas suas tabelas para analisar, aí eu falei assim, mas aqui ela colocou os 5 pontos, de 1 a 5. Mas o que eles querem dizer? Qual a escala? Ela se baseou em qual autor? Ela não me falou aqui na metodologia. Então, é importante que você deixe claro para o seu leitor, né, qual que é a escala que você utilizou, começando lá no discordo totalmente, indo até o concordo totalmente, e o ponto 3, o que ele quer dizer? É o não sei, ou nem discordo, nem concordo, né? Isso é importante para o leitor entender um pouquinho do que você está falando.
Aí uma coisa que você pode até responder para mim, né, é qual que foi a decisão pela população, né, pela amostra de você por essas universidades? Foi uma questão de conveniência, acessibilidade? É, a escolha, na verdade, a gente pensou mais na questão de acessibilidade também, né, pelas regiões, pela facilidade de aplicar o formulário, mas também no decorrer do nosso curso a gente sentiu nessa necessidade, então a gente também quis levar para os outros cursos, para ver qual Uhum, era a diferença. A população foi mais tanto na acessibilidade quanto por conveniência, né? certo. Beleza. Talvez você pode também colocar esse critério, né, da seleção da amostra no seu texto da metodologia. Aí, sobre o uso, né, do teste Cruz-Coalis, eu fiquei pensando nas possibilidades, né? Talvez até se sua pesquisa prosseguir para continuar, né? Enfim, não sei as pretensões dos autores, mas eu fiquei pensando na utilização da análise fatorial para poder ser um instrumento de apoiar os resultados. Além do teste Cruz-Coalis, que eu vi que você foi para checar a significância, né, de cada uma das questões do seu questionário pela escala Likert, e aí depois você analisou pelas tabelas, ok, as frequências que aconteceram em cada uma das alternativas respondidas. Então, talvez a escala Likert ela seja interessante porque você consegue construir alguns construtos, né, que são os fatores, onde aproximam-se as atitudes e você consegue nomear os construtos, esses fatores, né, e descrever eles de uma forma mais qualitativa. Enfim, um pensamento que fiquei na hora, assim, sobre uma alternativa para enriquecimento da pesquisa, mas é claro que é uma outra pesquisa, né? Para o seu artigo está tudo ok, você utilizou o teste, verificou a significância das variáveis e analisou seus resultados depois de uma forma mais de estatística descritiva. E aí, sobre uma coisa que você fez muito acertado, né? Que a gente verifica muitas vezes quando recebe um paper para avaliar de um periódico, é que a gente vê lá o uso da escala Likert. No entanto, o autor utiliza a média aritmética para poder fazer análise de escala Likert, né? E isso é um erro muito comum, porque a escala Likert ela é uma escala somatória e, por esse motivo, não se pode usar a média, né? Pode-se usar outras medidas de estatística para poder fazer análise, mas não a média simples. E você fez certinho, você não utilizou a frequência relativa, né, em cada uma das alternativas. Bom, caminhando sobre a análise dos resultados, achei que você foi detalhista, né, fez uma conclusão fechando os aspectos principais, os resultados contribuem para o ensino em contabilidade, né, porque desperta tanto a atenção de gestores, os coordenadores de curso, as instituições, os órgãos reguladores da profissão contábil no país, né, para a inserção obrigatória desses assuntos nos currículos, e entendo que a contabilidade esteja caminhando, né, para o envolvimento e o entendimento de que a parte filosófica, a parte sociológica e a ética são conteúdos muito importantes para a gente ter no curso. E eu acho que muito também ali no início do curso, né? Não precisa esperar colocar lá no 10º, no 8º período, a disciplina de ética. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava analisando seu trabalho, sobre, né, a sua amostra. Ela tem de primeiro até o último período, né? Então eu fiquei falando assim, será que a Késia, quando ela fez o trabalho dela, ela fez uma checagem
Nessas universidades onde você verificou lá no currículo em que semestre a disciplina de ética foi dada? Olha, a gente procurou também na estrutura do curso, né? Algumas são um pouquinho diferentes. Todas elas têm na parte de direito, assim, não chega a ter, algumas não têm em específico a parte de ética, mas na parte de direito sempre tiveram. Sempre, então, a gente sempre avaliou se nesses cursos, por exemplo, na matéria de direito, se teve essa discussão, mas não específico a matéria ética. Em uma dessas universidades? Oi? Nenhuma dessas universidades tinha disciplina ética profissional? Assim, há uma disciplina específica? Específica, não. Específica, não. Entendi. Sempre juntamente com alguma outra, né? Direito e ética da profissão, mas específica somente ela, não. Imagino que nunca aconteça nos primeiros períodos, né? Porque o direito acaba ficando lá para a metade do curso. Então, eu fiquei pensando assim, nossa, qual o risco de pegar um primeiro período, por exemplo, os primeiros e segundo período na amostra, né? Seria o caso de excluir da amostra, poderia alterar os resultados? Fiquei pensando, provavelmente, porque o aluno que ainda não teve contato lá, quando ele vê seu questionário, talvez ele, nossa, eu nem cheguei nessa parte do curso. Talvez pode se condicionar as respostas dele num determinado sentido. Talvez o teste da análise fatorial, né, quando a gente faz lá o alfa de Colomba, talvez poderia verificar a sensibilidade desses resultados. Mas eu vou abrir a palavra para a plateia que quiser contribuir, né, com o trabalho da Kézia. Pessoal, fique à vontade. Eu gostaria, parabéns, Kézia e todos os autores, né, pelo trabalho. Eu também tive essa mesma percepção, Guilherme, em relação à amostra, né, porque você avaliar alunos de todos os semestres, você vai ter um problema no resultado aí, porque dificilmente no primeiro semestre se trabalha tema de ética, mesmo que seja profissional ou qualquer outro tipo de ética, né? E eu penso que essa questão ela não deva ser tratada somente na disciplina da ética profissional, né? Porque muitas vezes tem-se a disciplina ética profissional, né? Mas como um tema transversal, né? Em vários outros campos, né? No direito tributário, na própria contabilidade, né? Na contabilidade tributária, né? Onde você tem lá o crime contra a ordem tributária, né? Então acho que algum ajuste nesse sentido. É claro que agora já foi feito, né? Não dá para voltar atrás, né? Mas se pensar em continuidade da pesquisa, eu acho que seria interessante pensar em alguma separação, né, para ter um resultado mais qualificado, né? Mas para um trabalho de TCC, de graduação, está muito bem elaborado. Parabéns. Isso, eu concordo. E no momento, né, Manuel, eu acho que o que ela pode fazer é colocar isso lá no finalzinho, nas considerações finais, destacando isso como uma limitação do trabalho, né? Não tem nenhum problema o trabalho ter limitações, né? Toda pesquisa tem limitação. E eu acho que uma das limitações dessa pesquisa, que é essa que você pode destacar lá nas contribuições, nas considerações finais, é destacar isso lá no finalzinho, antes das pesquisas futuras lá, você colocar que uma das limitações dos trabalhos a amostra que envolve alunos de primeiro período, por exemplo. Perfeito. Obrigada. Bom dia a todos. Jonas, bom dia. Sou um dos participantes com a Kézia, né, e com os discípulos da professora Edicreia e do professor Emanuel lá na UFMS. Em primeiro lugar, agradecer as contribuições, professor Emanuel, professor Guilherme.
né? Elas ajudam bastante nesse desenvolvimento do trabalho. Só fazer um destaque que, de repente, a gente explorou pouco no trabalho. A gente fez esse controle amostral do semestre, né? Inclusive, só que apenas 2 itens, 2 das questões, houve diferença significativa por conta do semestre. Até uma das tabelas que, justamente para não ficar excessiva, na página 8, a gente abordou, né? Mas foi só a página, a questão 5 e a questão 10. De fato, há diferença. E quando a gente entra nessa questão curricular, que cada instituição tem a sua autonomia, aí isso oscila bastante. E foi um dos fatores que deu muita mudança, muita diferença, né? Então, de fato, como vocês comentaram, esse é um fator determinante para o aluno conhecer, né, ou concordar com aqueles determinados fatos. Mas, com certeza, as sugestões de vocês nos dão um direcionamento para explorar mais, porque a gente tem os dados, e aí a gente pode fazer esses recortes, né, talvez primeiro, segundo ano contra os últimos anos, e de fato, às vezes o aluno não lembra, como o professor Emanuel falou, esse é um tema que deveria ser transversal, né? Não apenas na disciplina de direito, que muitas vezes o aluno não dá a importância que deveria dar, e por ser uma obrigação relativamente nova, né? Os currículos, eles mudaram bastante, como o professor Guilherme falou, ali antes de 2010, né, quando estava partindo para a internacionalização. E essa legislação que obriga o contador, ela já começa ali em 2012, né, a lei que a Kézia destacou. Então, isso eu acho que, na minha percepção, é uma das principais contribuições, né, mostrar a necessidade da contínua atualização dos currículos incontáveis. Tá? Mas, da minha parte, muito obrigado. Beleza, Jones, muito obrigado. Nós que agradecemos a contribuição da pesquisa. Eu acho que vocês fizeram um bom trabalho, né? Por ser um trabalho lá da iniciação científica, acho que muito avançado, utilizou uma ferramenta estatística, enfim, e o propósito da discussão, né, é levantar a discussão sobre aspectos éticos e trazendo a discussão da lavagem de dinheiro, que realmente é pequena ainda, né? Então, a pesquisa é extremamente relevante. Novamente, parabéns, Kézia, pela apresentação, né? Foi muito bem apresentado, o seu vídeo também, é claro. Nós agradecemos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpa, eu te cortei, pode falar. Não, só isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Ótimo, muito obrigado. Vamos então passar para o segundo trabalho, né? Eu atrasei 3 minutinhos aí. O Emanuel vai nos apresentar investimento público em doutorado em ciências contábeis, investigação das publicações nas teses no período 2013 e 2017. Emanuel, 15 minutos para sua apresentação. Ok. Ok, a tela tá ok? Está compartilhada. Ok. Bom dia a todos. Esse trabalho é fruto de um TCC, elaborado pelos alunos Jonathan e Juliano, que infelizmente não puderam fazer a apresentação, né? E como professor tem aquele negócio, né? Professor, além de dar aula, o senhor trabalha, né? Então a gente vai para a apresentação, né? O que motivou o desenvolvimento desse trabalho, né? Na realidade, essa questão já é uma inquietação que eu tenho há algum tempo, e eu tenho sugerido para que os alunos desenvolvam pesquisas nessa linha, né? Nós tivemos um trabalho anterior que foi verificado a questão das teses lá na USP,
No que diz respeito lá no portal da USP, você tem lá o download, você tem lá as visualizações, né? Então foi verificar essa questão, né? E publicações posteriores também, né? E o índice, né, de publicação lá pelos doutores do período pesquisado foi abaixo de 50%, né? E aí quando você traz essa questão, né, investimento, né, o investimento pressupõe um retorno além do que você desembolsou, né? É claro que aqui a gente está avaliando apenas um elemento desse possível resultado, né, que é as publicações, né, mas que é uma questão fundamental para o desenvolvimento, né, do país, desenvolvimento e a propagação do conhecimento, né? Então, a partir de algumas questões dessa natureza que se propôs aí esse estudo, né? Vários estudos mostram, né, a questão da importância da produção científica, né? Não adianta nós defendermos a nossa dissertação, defendermos a nossa tese e isso ficar ali guardado numa prateleira, né? A importância desse estudo, dessa pesquisa, é que ele seja aplicado, que ele seja utilizado pela sociedade. E uma das formas, né, de que isso aconteça é por meio da produção, por meio dos periódicos, né? O poder público, por sua vez, né, se a gente olhar a própria Constituição Federal, né, ela trata lá da questão do ensino superior, que juntamente com toda a sociedade, né, ele deve desenvolver aí o ensino superior. Ele coloca recursos, né, aqui falando da pós-graduação, né? E de onde vêm esses recursos? Esses recursos vêm da própria sociedade, né? Sua grande maioria é oriunda aí dos tributos, né? E é interessante que, né, aí não está no trabalho isso, né, mas eu sempre coloco, né, muitas vezes você reclama que paga muito tributo, mas você quer o benefício, né? Você quer uma bolsa de estudo, por exemplo, mas não quer pagar tributo, né? A conta não fecha, né? Eu quero receber, mas não quero pagar, né? Então não tem jeito, né? E se é um investimento público, né, fruto aí de esforço de toda uma sociedade, né, é importante que isso seja revertido para a própria sociedade, né? Então se investe pensando nesse retorno, no benefício, né, na melhoria da nossa sociedade, né? E nesse sentido a pós-graduação ela desenvolve um papel importante, né? Principalmente por essa questão do conhecimento, na solução, na proposição de soluções para problemas diversos da nossa sociedade, né? E ela deve produzir, né, aí o desenvolvimento de novos conhecimentos, né, para a sociedade, né? Então, esse conjunto de elementos aí, né, ele deveria ter uma sintonia, né? O investimento, a pós-graduação, né, a produção, e que isso termine aí em novos conhecimentos. Então, a partir daí, o objetivo do trabalho foi analisar o retorno dos investimentos públicos, né, na pós-graduação, com base nas publicações das teses de doutorado em ciências contábeis no Brasil, em periódicos no período de 2013 a 2017, né? Por que nós escolhemos esse período, né? Foi um período próximo, vamos dizer assim, né? Não foram dos últimos 5 anos, mas a gente quis deixar aí um espaço após a última defesa, que é 2017, por conta de publicações. A gente sabe que uma publicação não é você enviar, um mês já tem a resposta, né? Então a gente deixou um gap aí de 2 anos
após a última data de defesa de 2017, para que pudesse fazer essa pesquisa de eventuais publicações posteriores, né? Então, foram estabelecidos alguns objetivos específicos, né? Quantidade de publicações de tese no período, nível de publicações, quantidade de publicações por programas e o nível de conversibilidade, né? Quantas das teses foram convertidas em artigos publicados, né? Na questão do referencial teórico, né, percorreu-se aí a questão da pós-graduação no Brasil, né, que ela teve, nós estamos falando de ciências contábeis, né, que teve o seu desenvolvimento, poderia dizer assim, a partir de 2008, né, porque até então nós tínhamos somente a Universidade de São Paulo, em 1978, em termos de doutorado, né, 1970, mestrado, né. Quando eu fiz o doutorado, né, na USP, só existia a USP, né. Hoje nós temos outras, o Guilherme fez na UFO, né, Guilherme, que é novinha, né? E o primeiro de Minas ainda, né? Depois que veio da UFMG, né? Depois que veio da UFMG. Né? Então, hoje nós temos, mas isso começou de 2008 para cá, até então nós só tínhamos, 2007, 2008, né? A Universidade de São Paulo, né? Então existia uma carência muito grande, né? E com esse crescimento dos PPGs em contabilidade, né, também houve aí o crescimento das publicações, isso é normal, né, é o que se esperava, né? Também se colocou-se um pouco aí a questão, em termos de números, né, dos investimentos em bolsas de estudos, né? Então é claro que ele não está se destacando na área, né, mas a informação no geral, né, tanto em bolsa como na pós-graduação, que no trabalho consta no geral, não no específico para os programas de contábeis, né? E aí a questão da CAPES, né, que tem provocado algumas discussões, né, na última gestão aí, a respeito da qualidade dos programas, a qualidade das publicações, questionando os resultados, né, o que se espera de um programa, tal. Então tem uma série de discussões aí que está sendo postas à mesa que provavelmente surgirão mudanças, algumas já estão meio que implementadas e outras agora no próximo quadriênio, né? E em estudos anteriores, né, que foi feita uma busca de alguns estudos, e eu destaco aqui o estudo da professora Jaqueline, né, que é aí também conterrânea do Guilherme, né, lá da UFMG, que lá atrás, no estudo que ela fez, que 1/3 dos doutores, né, não tinha nenhuma publicação, né? Então, quer dizer, isso chama atenção, né? O objetivo, então, é o quê? O título, né, apenas, né, dessas pessoas que não publicam. E aí, se eu estou na universidade pública, o título eleva a minha remuneração, né? Então, é claro que pode ter outras, né, melhoria na qualidade do ensino e tudo mais, não só na questão da pesquisa, né? Mas chama a atenção esse estudo da professora Jaqueline lá atrás, que 1/3 não publicaram nada, né? Então, é uma reflexão a se fazer, né? Em termos de metodologia, né, os dados eles foram primeiramente lá levantados na plataforma Sucupira, né, foram verificados lá os programas, as teses, né, e aí selecionou apenas aquelas instituições que apresentaram pela plataforma Sucupira teses defendidas nesse período, 2013 a 2017. Então excluiu-se as demais porque não apresentaram defesa de tese em todos esses períodos, né? Após isso, né, porque lá coletou-se os nomes, né, dos doutores, o título da tese, né, fez-se uma busca nos currículos desses doutores selecionados, para poder verificar a questão de publicação.
Claro, uma limitação aí que a gente trabalhou com o currículo do autor. Se o Guilherme, por exemplo, não atualizou o currículo dele, né, foi considerado que ele não publicou, né? Mas aí é uma limitação da pesquisa que não tinha como a gente resolver, né? Teria que entrar em contato com cada um, né? Então você observava a data da atualização do currículo e você via que tinha alguns que estavam totalmente desatualizados, né? Mas não tinha como a gente resolver isso, né? A questão do período e das publicações, né, que eu já falei anteriormente, que foi verificada até 2019. Né? Se teve publicação, se ocorreu publicação até 2019, justamente para termos aí um espaço temporal de 2 anos após a última defesa, e a publicação tinha que ser com o orientador. A gente considerava que ele publicou um artigo referente à tese desde que fosse com o orientador, né? E para verificar isso, né, rodou-se aí o Juliano, ele é da área de informática também, né? Então ele usou lá um sisteminha lá para verificar o grau de similaridade, né, entre o título da tese e o título do artigo, né? E quando era superior a 30%, foi considerado que aquele artigo era referente à tese, né? Porque se de uma tese você pode publicar mais de um artigo, né? Então isso também é outra questão que pode trazer alguma diferença no resultado. Eu, na minha tese, eu tive 3 artigos publicados, né? Então a gente considerou esse parâmetro de 30%. E depois foi verificada a questão do qualis desse artigo, né? Qual foi o qualis do artigo que ele publicou, né? E aqui os resultados, né? Em termos de quantidade de defesas, né, a gente verifica aqui a USP como a instituição que teve mais defesas, né? Até pela estrutura, pelo histórico que ela tem, né? Quantidade de vagas e tudo mais, né? Então, mais de 50% das teses do período foram pela Universidade de São Paulo, né? A grande maioria dos que defenderam, dos doutores, eram professores, né? E de instituição, a maioria de instituição pública, né? E a gente percebe aqui que quase 16% dos que defenderam não são professores, né? Não desenvolve atividade de professor, ele desenvolve outra atividade. Então, isso aqui também mostra que o doutorado ou mesmo o mestrado não é só para acadêmicos, né? Pessoas enxergam a importância de fazer aí um mestrado e doutorado sem ter aí a questão acadêmica como principal objetivo, né? Em termos de qualis, né? Em termos de publicação, o que se percebe aqui, né? Qualis A1, a média 1,09, né? Muito pouco, né? Mas em qualis A2, né? Quase 43% na média. Mas o que a gente percebe é que ao longo do tempo, né, houve alguma mudança no comportamento que a gente vai ver mais adiante em relação a esse qualis, né? Aqui também a gente separou em publicações internacionais, né? Ela está dentro desses qualis aí, né? Então, na média 20% aí dessas publicações foram internacionais, e a instituição que mais converteu, né, teses em publicação do período foi a UNB, né, com 75%, um índice considerado, assim, na minha opinião, muito bom, né? E aí aqui que mostra, né, a questão do qualis por ano, né? E a gente percebe o quê? Que ao longo do tempo foi diminuindo, foi as publicações no qualis A2, por exemplo, né? O qualis A1 voltou um pouquinho lá, mas o qualis A2 ele começou lá com 38, 54 e baixou para 8,89, né? E aumento aí em outros que não é qualis abaixo de B3, né? Que
muito baixo, né? Então isso é uma coisa que chamou a atenção para o resultado da pesquisa, né? Aqui é um consolidado, né, que mostra a quantidade de defesa e a quantidade de publicações. Na média geral, deu um pouco mais de 50%, né, das teses defendidas e publicadas, né? E finalizando, né, a gente pôde perceber uma comparação aí entre os artigos publicados e a defesa, né, que ao longo do tempo houve aí uma redução na qualidade das publicações, né, na média em torno de 50% se publicou, quase 43% aí na média do período em Qualis A2, mas que houve aí uma queda, vamos dizer assim, na qualidade, utilizando aí o parâmetro Qualis, né? Analisando investimento versus publicações, é claro que a gente tem aí os investimentos gerais, né? Mas se a gente verificar os investimentos, eles mais que dobraram ao longo do tempo na pós-graduação, né? E isso não aconteceu em termos de publicação ao longo do tempo, né? Em termos de limitações, né, o estudo ele está restrito aí a esse período, a própria questão do Lattes, né, das informações que constam lá, né, e como contribuição, uma reflexão aí sobre bolsista, o resultado do bolsista, o investimento e tudo mais, os próprios programas, né? A gente não verificou, por exemplo, a UNB lá que publicou mais, será que ela tem lá na regra que é obrigado o aluno a submeter o artigo, né? Então pode ter algumas situações, eu tenho alguns que não tem nada disso, então defendeu, acabou, né? Então tem essas situações que devem ser refletidas, né? Como sugestão é aumentar aí a análise para outros programas, né? Separar aí por gênero, né? Ver se encontra alguma coisa diferente, né? A própria questão dos bolsistas, né? Se os bolsistas publicam mais do que quem não recebe bolsa, né? O professor, se ele publica mais do que o que não é professor, né? Então, algumas sugestões, público e privado, né? Tem essa diferença, o professor da instituição pública e o professor da instituição privada, né? Então, tem algumas sugestões aí que a gente deixa aí para continuidade e para outras pesquisas, né? E aí tá os nossos e-mails, eu acho que deu o meu tempo, né? Muito obrigado, e estamos à disposição. Beleza, professor Emanuel, muito obrigado pela apresentação, né? Parabéns pela pesquisa. Vou fazer alguns comentários, o tempo vai caminhando já para o final. Vou fazer algumas observações que eu anotei aqui, mas o assunto é interessante, né? Eu me interesso pelo assunto. E vou falar, assim, algumas percepções que eu tive quando eu li o título, né? Quando eu li o título, e me chamou muita atenção e eu criei uma expectativa. E quando eu terminei de ler o trabalho, eu falei assim, eu acho que esse não é o título desse artigo. Eu acho que eu fui enganado. Então, eu acho que porque o título tem uma característica muito importante, né? É o chamativo. E aí, quando falou a palavra principal é investimento público. E aí eu fiquei esperando a discussão do investimento público, que só ficou no referencial. Tanto que no capítulo de resultados, não se fala nada em investimentos públicos em pós-graduação. Então, eu acho que a gente pode rever, acho que o grupo, né, de trabalho pode rever um pouquinho isso, de transformar mais o título no sentido mesmo, que é o objetivo do trabalho, que é conversão de teses em publicações definitivas em periódicos, né? Eu acho que é nesse sentido. E aí vai retratar especificamente o objetivo do trabalho de vocês.
que para mim é muito claro, né? É avaliar essa conversão mesmo. Perfeito. E umas anotaçõezinhas que fiz aqui e fiquei em dúvida, né? Sobre nas análises, nas tabelas, né? Tem lá a FUCAP, a FURB, a UNB e a USP. Essas 4 instituições foram analisadas, mas o rol eram de outras, né? Elas não foram utilizadas pelo evento de que pelo menos um ano não tinha nenhuma tese defendida? Foi isso que você falou na apresentação? Isso, mas você acha que para uma pesquisa qualitativa tinha problema não existir frequência de defesas em todos os anos? Olha, o que eu pensei é por conta da média, né? Glória, se você analisar ano a ano, não teria problema não, né? Quando você fecha com a média, aí você teria um prejuízo, você não poderia fazer essa média, né? Mas se você fazer análise individual ano a ano, não teria problema nenhum, não. Eu fiquei pensando nisso, assim, como a relação era a tese com a publicação definitiva, eu fiquei pensando. Mas depois eu até posso entender um pouco sobre a questão, na hora de calcular a média, para algumas questões vocês realmente informaram essa média. Mas como vocês trabalharam muito com frequência relativa, eu falei assim, então não teria tanto problema assim, né? Ficaria ok. E uma coisa que eu senti falta, por exemplo, lá na tabela 5, foi que só foi informada a frequência relativa. Então, é um caso que o N é importante, né? Então, tem que ter aqui uma coluninha informando o N, porque tem os quales e a indicação do percentual. Mas eu só sei o percentual, eu não sei qual que é o N da FUCAP, o N da o NB, o N da USP, a gente não sabe. Então, acho que seria uma informação que vai ganhar em termos de qualidade da informacional. Nós somos contadores, né? Então, nós temos que nos preocupar com a qualidade informacional. Então, essa seria uma informação que eu visualizei como importante para mim como leitor. Lá no TCC tem todas essas tabelas, né? E aí a gente teve uma época porque para você colocar aqui dentro, né? Às vezes fica mais difícil. Eu até imaginei que teria uma tabela anterior. De página, a gente teve que escolher qual tabela vai colocar. Beleza. Aí eu fiquei pensando também, quando eu verifiquei esses resultados da tabela 5, que aí eu fiquei pensando assim, olha que interessante, né? A publicação internacional de artigos. Os programas mais antigos, como o da FUCAP e o da USP, né, tem um percentual maior de publicações internacionais. Então, pode ter uma discussão também sobre curva de aprendizagem, né? Programas que têm maior, aquela consistência e experiência, né, dos próprios docentes em experiência em publicações internacionais, a gente identifica que eles também, né, por ter mais anos ali na pós-graduação, pode ser que exista uma relação, né, com a concentração maior em publicação internacional e de maior qualidade, né, publicação A1. Perfeita observação. Então, acho que são considerações que eu acho que dá para pensar em inserir. Da mesma reflexão, dá para fazer uma reflexão parecida, né? Dá para fazer quando a gente está lá na tabela 6, que, olha só, 2013, 2014, maior percentual de qualis A1. E aí, 2015, 16, 17, o percentual são nos qualis mais baixos, B4, B5 e C, né? Lá, percentuais de 55, 39, 42, são percentuais muito altos e nos anos mais recentes. Então, assim, uma concentração elevada nos anos mais recentes. Então, existe um movimento, está mais difícil publicar em qualis A, em qualis B1, B2, mais recentemente? E aí, desculpa, e aí eu senti falta da informação de 2018 e 2019. Não houve frequência nenhuma de publicação em 2018 e 2019? Porque na metodologia vocês falam que vão avançar 2 anos para considerar aquele tempo, né, de publicação. Não, é que aí foi o seguinte, né? Esses anos aqui é o ano da defesa. Nós não estávamos considerando que ano que ele publicou. Tá? Então, por exemplo, 2017
ele publicou. Agora, foi 2018 ou foi 2019? Não, não é isso. Talvez faltou deixar claro isso. Entendi. Eu acho que pode colocar Né? isso lá na metodologia. Agora eu entendi. Isso, Agora eu entendeu? entendi. Ele defendeu até 2017, mas E entendi. Esse ano aí é o ano da defesa e não o ano da publicação do artigo. exatamente, exatamente. Faltou essa informação dessa na metodologia. Não, perfeito, Manuel. E eu acho assim que no finalzinho dos resultados, né, termina os resultados com uma tabela com gráfico e morreu ali. Eu falei assim, eu tô achando que faltou um pouco de fôlego dos autores, né, e esqueceram e jogaram lá as tabelas e o gráfico esqueceu de comentar, né, fechar o capítulo de resultados, né, com um parágrafo aí para fechar essa discussão, para poder linkar também com a conclusão. Bom, E foi bem isso mesmo, porque, tipo assim, a gente meio que dá uma forçada para os alunos mandar, submeter, né? E aí, na última hora, eu falei, ó, vamos aí, vamos que vamos. a gente entende que isso aconteça mesmo, né? Mas como a gente está aqui no momento do congresso, exatamente para chamar atenção para isso e para Sim, quando sim. chegar no periódico, não precisar do revisor falar isso A com mesma coisa, quem né? está Repetir a mesma coisa, né? submetendo, né? Mas assim, perfeito. Parabéns pelo trabalho. O trabalho está indicado para premiação, não é isso? Isso. Então, fico feliz por vocês e parabéns aí pela orientação. Eu vou abrir aos demais, se alguém quiser fazer alguma colocação, a palavra está aberta. Eu não estou vendo o chat aqui, deixa eu verificar se tem alguma coisa. O pessoal parabenizando pelo trabalho, beleza. Eu até brinquei lá no chat, ô Emanuel, que na época que vocês fizeram a pesquisa ainda tinha Lattes, né? Agora a gente está sem o Lattes, você não faria pesquisa atualmente, né? Ah, A mas plataforma ainda não está acessível. exatamente. Já pensou, agora não faz pesquisa, né? Vai ficar um pouquinho mais difícil consultar os Lattes. Enfim, pessoal, a plateia que esteve com a gente aí, muito obrigado, né, por nos estar nos escutando e prestigiando os autores, né? Foram temas muito interessantes e a pesquisa em educação em contabilidade, ela realmente tem que prosseguir porque nos dá visões muito boas para o melhoramento da qualidade da formação dos nossos profissionais, né? Professora Elizabeth, muito obrigado pelo prestígio. Emanuel, se você quiser finalizar para a gente encerrar a sessão, convidar a Késia para aparecer também na tela aí, para a gente se despedir. Agradeço aí as suas considerações, sugestões muito pertinentes, né? E com certeza vão ser incorporadas aí no trabalho e parabéns aí pela condução também do painel. Eu agradeço, foi uma grande satisfação, prazer em conhecê-los, né? Não os conhecia, fico muito feliz em conhecê-los. Tenham todos aí uma boa continuidade nas atividades do Congresso, né? Vamos nos encontrando aí, nos esbarrando. E de outra forma, vou deixar meu e-mail ali no chat, se depois quiserem trocar alguma ideia, eu fico muito disponível, tá? Minha intenção é sempre poder ajudar, timidamente poder ajudar em algo. Um abraço para todo mundo. Graças a todos. Tchau, tchau. Até mais. Pedro, se você quiser interromper a gravação, acho que está tudo certinho. Até logo, um abraço.